guardarem. E nas mãos te tomarão, para que nunca tropece com o teu pé em pedra alguma. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. E essa palavra para a nossa meditação é bastante interessante, porque nós vemos que nós ultimamente, a igreja de Deus, os servos do Senhor, eles passam por bastante dificuldade, por bastante luta. E nós sabemos que nessas lutas, nessas dificuldades, como diz a palavra de Deus, é o próprio tentador que vai até mim, até você, para fazer com que nós desista do processo, para fazer com que nós abandone aquilo que Deus ele quer para a nossa vida. Certamente que o diabo ele sabe que Deus ele tem um projeto a realizar na nossa vida, assim como ele sabia que Jesus ele tinha uma obra a cumprir aqui nessa terra. E ele vai se levantar, e ele sempre se levanta para impedir que essa obra aconteça na minha vida e na sua vida. E nos momentos de dificuldade que nós passamos, muitas vezes ele vem para nós e vem nos falar: se tu és servo do Senhor, então por que tu está passando essa dificuldade? Se tu é verdadeiramente filho de Deus, então por que tu está passando com essa luta toda? Então por que esse sofrimento todo? Nós sabemos que o diabo ele vem para fazer com que nós desista do nosso processo, para fazer com que nós larguemos a nossa cruz. O que ele quer é que eu e você deixamos de fazer e de obedecer à palavra de Deus. Nós bem sabemos que luta, o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições. Nós sabemos que isso é normal. Ele mesmo deu-se o exemplo. E nós sabemos que o inimigo ele vai se levantar para quê? Para que nós venhamos deixar de orar, de buscar a presença de Deus, de adorar a Deus, mesmo diante da luta. Mas só que nós, servos do Senhor, sabemos quem nós somos e sabemos quem é Deus. Então nós temos uma identidade, nós sabemos que Deus é o nosso Pai e que nós somos servos e filhos dele. Então, de maneira nenhuma, um pai vai deixar o seu filho sofrendo. Interessante é que Deus ele está vendo tudo dos altos céus, como você viu na palavra. Logo após passando as propostas que o diabo ele tinha, as tentações, nós vemos na palavra que os anjos depois foram e o serviam. Você percebe que Deus ele tem um cuidado com o seu servo? Deus ele tem cuidado com o seu filho? Então nesse momento de dificuldade, essa provação que você está passando, essa provação que muitas vezes nós passamos, não é para nós morrer. Não é para nós desistirmos daquilo que Deus ele nos chamou, mas é para ele mostrar o cuidado dele. Porque você percebe que o cuidado dele apareceu depois que ele passou aquela luta, depois que ele passou aquela provação. Então tem providência de Deus vindo para a tua casa. Tem providência de Deus vindo para a tua família, para a tua vida. Deus ele vai abrir as portas para você. Deus ele vai conceder a saúde que você precisa. Deus ele vai conceder esse milagre. Então não dê ouvido à voz do diabo que diz que você não vai conseguir, porque é o próprio Deus quem vai te ajudar. É o próprio Deus quem está pelejando por você. É o próprio Deus quem está a cada dia observando você. Igual aquela passagem que nós vemos que Jesus estava ali na polpa do barco e os discípulos se aperrearam, sendo que Jesus estava dentro do barco. Se Jesus está no nosso barco, pode ter certeza, o barco ele não vai afundar. As águas ela pode se levantar, os ventos podem vir contra a nossa vida, mas Jesus não vai deixar o barco afundar. Então não se desespere, confie no Senhor, porque Ele vai agir na tua causa. Jesus ele vai agir na tua vida, então vamos clamar a Deus, vamos buscar a presença dEle, porque o milagre Ele vai fazer em nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um. Oração, oração.